Estou. A gente já está ao vivo no canal? Não sei. Eu vou abrir aqui no computador o canal, só para a gente ter certeza. Se a gente já estiver ao vivo, pessoal, bem-vindos. É a primeira vez que a gente faz esse stream aqui, nessa dinâmica. E aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Boa noite, meninas. A gente está corrido, que não está nem conseguindo fofocar, né? Calma aí, que eu vou entrar aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vocês estão bem? Flávia, você tá bem? Flávia tá tão quietinha. Tá bonita de amarelo. Olha, a live que tá no meu canal para estreia, ela continua para estreia. A gente tá ao vivo aonde, gente? Será que o Alex tá vendo? Será que ele pode salvar a gente? A gente já tá ao vivo, tá? Apareceu aí? Tá aparecendo. Estamos aparecendo nós três lá na tela. Bem-vindos todos aqui ao Vozes da Sacerdotisa. Eu me chamo Fabíola, não sei se eu estou bem enquadrada, né? Porque esse modo stream aqui, a gente fica pequenininho. Eu vou pausar aqui, vou tirar o som. Pronto, tirei o som do notebook. Vou voltar lá para o meu scriptzinho. Bem-vindos todos aqui ao canal. Essa live vai ficar salva. A gente não teve tempo de divulgar. Então, não sei se muita gente vai chegar aqui. Não tem problema se não chegar, porque a live vai ficar salva. A live é para falar sobre o nosso projeto Sintonia Florescer, que é um projeto de terapia online em grupo. É uma terapia integrativa. Bem, é mais do que uma terapia, né? É, de fato, ali uma cerimônia de resgate. A cada cerimônia, e como é em grupo, né, a cura do colega é a minha cura, o resgate do colega é o meu resgate. E para falar com mais autonomia, porque eu fui convidada, contemplada a buscar o meu florescer juntamente desse projeto abençoado que só tem abençoado a minha vida. E eu fui convidada para participar, né, trazendo o oráculo para agregar valor nesse projeto, por essas duas riquezas aqui, essas duas lindas, queridas terapeutas, sacerdotisas, Iamis, Adés, grandes feiticeiras poderosas, valor de soma, de resgate na vida. E a gente não colocou lá no grupo, né? A gente podia ter colocado lá no grupo, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar aqui rapidinho. Então, eu vou... Aí, enquanto vocês estiverem falando, eu entro aqui e coloco. Eu tô desenquadrada, né, gente? É que a luz daqui, ainda há 20 minutos, a luz caiu, soltou, que eu tô numa cabana cigana aqui, de madeira, no meio da floresta. Aí o Luiz estava aqui agora, ó. A cortina voou, gente, lá para trás. Agora que eu vi que a cortina voou lá para trás. Calma, que eu já vou adiantar aqui a Lilica. Acontece. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a Flávia Canachiro e a Milena Rocha. A Flávia Canachiro está lá, direto do Japão. Olha lá, o solzinho está entrando bem na janela dela, lá é de manhã. Terapeuta holística, trabalha com constelação familiar, trabalha também com o Círculo da Vida, com meditações, tem diversas terapias de tratamento espiritual, de cura, né, Flávia? E a Milena Rocha, que é psicanalista, terapeuta humana, também trabalha com o Círculo da Vida, está estudando já psicologia, né? Então, temos aqui um belo arsenal. Então, vocês podem apresentar aqui, né, o nosso projeto Sintonia Florescer, né? Como que funciona isso? Qual que é a importância de uma terapia em grupo? De que valor, de que maneira? Porque não é uma terapia comum que a gente chega ali, vai falando, vai conversando, né? É bem mais do que isso, porque envolve um profundo resgate, né? Então, vocês podem falar, podem apresentar. Vamos começar com quem? Milena, Flávia? Posso começar. Então, para mim, essa terapia em grupo, né, essa vivência que eu falo, né, porque é algo que é uma experiência diferenciada, né? Você está compartilhando, você está trocando com pessoas que você realmente às vezes nem conhece, nem nunca viu, mas experiências que podem ser parecidas com as suas.
Então, eu vejo assim, que às vezes a gente acha que é só a gente que tem aquele problema, que só a gente tem aquela questão, que só acontece aquilo na nossa vida. E quando a gente está trocando com o grupo, além de estar aprendendo, tendo realmente essa troca, você percebe que não, aquilo acontece com as outras pessoas também, Uhum. né? Então é essa parte que é uma coisa que me toca, que eu acho importante, tanto nos trabalhos que eu faço em grupo, né, como o projeto Sintonia Florescer, né, que a gente está fazendo todo mês, quanto os projetos que eu já participei também de terapia em grupo. E você vê que essa troca é muito rica, porque você vê tanto a sua mudança, o seu crescimento, a sua autoestima mudando, você se transformando quando você vai vendo também outras pessoas. É o E que eu a, acho que é isso o que chama a, muita é o que atenção. a professora Lucilena Galvão, ela chama isso de teoria da separatividade, né? Consiste na ideia de que nenhuma consciência está desconexa da outra, né? Ou seja, é uma Não. rede, né, que nos conecta. Ainda mais quando a gente está num projeto, né? Ali numa terapia, onde a gente se prepara antes de entrar, a gente prepara todo o nosso encontro, e quando a gente está ali, toda a ancestralidade de cada um que está ali já se levanta. Eu acredito que funciona assim, né? E aí a minha contribuição para a sua vida, ela também traz um resgate para mim, é muito legal. E fala um pouquinho, Flávia, sobre, sobre o projeto, sobre o seu trabalho. Sobre o projeto, eu queria dizer assim, que foi um E projeto eu não tô te ouvindo, Flávia. horrível, Você está Tá ouvindo a Flávia, baixinho. Milena? Tá muito baixinho. É, tá bem baixinho. Vê se não dá para aumentar um pouquinho. melhorou. Melhorou. Melhorou um pouco. Melhorou. O projeto foi idealizado, né, para a gente resgatar mesmo essa, além do despertar espiritual, que eu acho que faz muita parte da minha caminhada com tudo isso, né? Eu falo, foi no momento de meditação, né, que me veio a intuição de fazer esse projeto, né? Eu fui uma cigana falando claramente para me fazer. Dentro disso, né, eu ainda sem a confiança total nisso, assim, né, de estar nesse despertar, de estar desenvolvendo a mediunidade, eu, né, eu fiquei assim meio que perdida, né? E foi quando eu falei com a Fabíola e joguei com o Luiz. Ele justamente falou sobre isso para mim, né? E o quanto eu confio nessa espiritualidade que me guia, né? Então, assim, foi o que ele me falou. Que a gente coloca o pé, a espiritualidade dá o chão pra gente, né? Então, Que assim, é um lindo. passo de cada vez, né? Um passinho de cada vez, que vai conduzindo a gente, né, para esse florescimento. Então, acho que a idealização do projeto é esse, né? O florescer é essa cura coletiva, né, para transcender muitas coisas que estão aqui dentro, né? Que lindo. Seu microfone ainda está muito baixo, Flávia. Ó, você pode me ajudar aqui? Eu não sei por que a cortina andou para trás. Tá muito baixinho o seu microfone, Flávia, ainda. Engraçado, eu não tinha ouvido ainda você falar sobre esse nascimento do projeto no seu coração, né? De que maneira que ele foi trazido para você. Que interessante, né? E é isso, né? A gente às vezes fica esperando o melhor momento de estar preparado, né? E foi assim, exatamente assim, quando eu comecei a ler tarô, eu só tinha esse baralhinho aqui, comum. Que tem gente que ainda fica curioso para saber como que eu leio cartas com ele. É um oráculo, né? Tem todos os arcanos menores. Mas eu ouvia claramente no meu ouvido alguém falar: é, a gente precisa que você esteja disponível. Esteja disponível. Claro que a gente precisa estudar, se instruir, né? Mas estar disponível já é um passo.
né? E essa terapia, ela tem, para mim, pelo menos, ela tem trazido cura, ela tem trazido um degrau a mais. Então, para mim, tem sido substancial, né? E o nosso projeto, ele acontece, por enquanto, uma vez ao mês, né? Esse mês vai ser sábado agora, horário de Brasília, às 9 horas da manhã, para quem tem interesse. É um projeto de terapia em grupo online, onde nós estamos em 3 terapeutas, eu, que entro com oráculo como terapeuta espiritual, a Flávia e a Milena também. A Milena entra como terapeuta humana, psicanalista, ela trabalha com diversas terapias de equilíbrio energético, ela tem um monte, o trabalho dela é muito legal. A gente vai deixar aqui no box, aqui embaixo no box de descrição, um Instagram da Flávia, um Instagram da Milena, para você que tem vontade de marcar uma consulta particular, para buscar limpezas energéticas. Fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né? Para quem quiser fora do projeto. No projeto, é uma vez por mês por enquanto, a gente está fazendo terapia de grupo, onde a gente traz ali o Círculo da Vida, que é uma terapêutica maravilhosa, como um resgate ancestral, onde todos envolvidos ali na terapia são tratados. É muito legal, muito legal. Aqui na aba vídeos do canal, a gente fez uma sessão onde eu fui o paciente, onde eu fui a circulada para tratar uma questão de saúde, que já me acompanha aí há um bom tempo, e eu obtive respostas, eu obtive resgate, foi muito legal. Para você que tem vontade de buscar cura, de buscar transcendência, dá uma olhada, invista um tempo, é bem legal. Também conheça a página do canal delas, da Milena Rocha, humanoterapeuta. A gente vai colocar aqui no box de descrição da Flávia, porque aí vocês vão poder conhecer o trabalho delas. São sacerdotisas, são terapeutas sérias, ao qual eu confio para estar indicando. Então, fala um pouquinho, Milena, sobre o seu trabalho, com que terapêuticas você trabalha, né? Porque você agrega as suas terapêuticas dentro do nosso projeto, né, de terapia em grupo, mas você também atende particular, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Exatamente. Hoje eu trabalho com a psicanálise e espiritualidade, né, que é aquela parte do seu autoconhecimento, você saber lidar com as suas questões, com os seus sentimentos, e você sabendo lidar com você sabe lidar com o mundo, né? Que eu falo até que é a terapia de conversa, porque a gente tem a cura pela fala, né? A gente vai se curando de acordo com o que a gente vai colocando para fora os nossos sentimentos guardados, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, os traumas que a gente passa pela vida e às vezes nem percebe, porque normalmente a gente faz o quê? Esconde eles, né? E aí a gente coloca à tona quando a gente vai conversando, a gente vai trabalhando dessa forma. Além disso, eu também trabalho com limpezas energéticas, né, para poder estar trazendo fluidez para a vida. Se você tem alguma questões específica, eu também trabalho com a mesa de resgate de fractais de alma, onde eu vou limpar tanto coisas dessa vida quanto de vidas anteriores, problemas de relacionamentos que você possa ter também eu consigo limpar nessa mesa. Eu uso ela principalmente para a área da saúde também, porque muitas coisas, a saúde ela vem de sentimentos guardados e mal trabalhados, né? Então, quando a gente vai deixando raiva acumular, ressentimento, mágoa, aquilo um dia vira uma doença, vira uma questão de saúde. Então, quando a gente trata isso, às vezes até antes mesmo antes de aparecer no corpo físico, né? Aí é melhor ainda, porque ela nem chega a aparecer. Então, eu faço todo esse tratamento. E também trabalho com tratamento humanoterapeuta, que também é um tratamento energético espiritual, onde eu vou acompanhando a pessoa durante algumas semanas, né? Aí eu trato muito para autoestima, ansiedade, depressão, foco. Aí tem inúmeras questões que a gente pode estar trabalhando. Normalmente eu vejo que a pessoa quer trabalhar e vou dando a sugestão de acordo com o que ela traz para mim, né? Isso é humanoterapia, Milena? Isso é o humanoterapeuta. Que a gente vai trabalhando tanto a parte, no humanoterapeuta eu trabalho tanto a parte energética quanto a parte da consciência, né? É como se eu juntasse as duas coisas em uma só. Eu faço as técnicas que são energéticas, ou limpezas energéticas, limpando o campo da pessoa, e ao mesmo tempo eu vou conversando com ela durante as sessões para estar trazendo clareza e elas estarem melhorando a si mesmas, né? Porque aí melhora a vida inteira.
Exatamente. Esse é o famoso abre caminhos que as pessoas tanto buscam, né? Deram aí um negócio para abrir os meus caminhos, equilibrar a cabeça, equilibrar o ori, Exatamente. né? Ori é cabeça. Não tem Exatamente. como abrir os caminhos sem se melhorar. E toda essa terapêutica que a Milena acabou de apresentar aqui são ferramentas, né, Milena? São como Isso, são ferramentas para a gente ferramentas. conseguir alcançar camadas nossas, porque eu acredito, é a minha visão, não é verdade absoluta, que todos nós somos um frechinho de luz aqui dentro, né? Envoltos por camadinhos. E daí essas ferramentas, elas nos ajudam a acessar essa luz, a acessar o nosso potencial, a acessar o nosso melhor, a acessar a nossa máxima, né? E todas essas terapêuticas, a Milena também agrega lá no nosso projeto, né, Milena? Exatamente. Além do círculo da vida, né? Que já está O sendo círculo da vida é conhecido, maravilhoso. que é uma psicoterapia sistêmica que vai mexendo com todo o nosso campo, tem essas outras também, que eu também trabalho. E a gente, eu falo que não tem como trabalhar separado. Por mais que a pessoa escolha um caminho, eu acabo utilizando um pouco, porque o conhecimento a gente não separa, né? A gente cada vez mais vai agregando e vai juntando, vai unindo e vai ficando cada vez melhor para poder solucionar mais rápido aquela questão da pessoa. E assim, outra coisa que eu falo, se algo de fora te incomode, você tem que trabalhar dentro. Que a resposta está sempre dentro da gente. Exatamente. Se ainda está incomodando, tem algo em mim que eu preciso tratar, né? E são coisas bobas, tipo, poxa, me incomoda tanto a maneira como o meu parceiro ou a minha parceira me trata, ou como deveria me tratar. Eu chego nos lugares e não há uma validação, né? A pessoa está agindo assim. Se a gente está Exatamente. incomodado com isso, a vida é tão curtinha, né? Há tanto que se preocupar, tanto que melhorar, tanto que conquistar. E se a gente está tão incomodado com aquilo que vem do outro, tem algo errado com a gente. A gente tem a tendência de passar panos quentes, né? Eu já sei que eu sou assim. Eu mudo. Não, você não muda. Você não consegue mudar, a menos que você decida, né, buscar ferramentas para sarar isso em você. Porque sem sarar isso, de fato, os caminhos não se equilibram, né? Em muitas áreas da vida, o caminho fica embargado, como doenças, por exemplo, ao longo da vida, né? Que podem ou não surgir no nosso campo físico. Então, se a gente trata uma doença que ainda está no plano mental, no plano espiritual, a gente consegue evitar que ela se materialize, né? Como último estágio no nosso campo físico. Então, é isso aí Exatamente. que a Milena falou, faz todo sentido. E tudo isso pode ser trabalhado tanto individualmente, né, como na terapia de grupo, como a gente faz. Uma vez por cada Exatamente. sábado do mês. Você E está fala um pouquinho, trabalhando a si mesmo. a gente fez Oi? um cronograma. Você quer ler, Milena? Ou Flávia, vocês querem ler os benefícios que você preparou? Você quer ler, Milena? Você está com ele aberto aí para ler? Não, mas posso abrir. Eu acho que, Flávio, você já está com ele aberto aí? Não. Eu estou com ele aberto aqui. Vocês querem que eu leia? Pode ser. Sobre os benefícios, né, da nossa vivência, da nossa terapia em grupo, que a gente tem uma vez ao mês. Apoio e empatia. Ou seja, compartilhar vivências com outras mulheres que enfrentam desafios semelhantes pode aliviar sentimentos de isolamento, promovendo uma sensação de pertencimento e compreensão mútua. Porque é exatamente o que a gente acabou de falar, Fabiola. Para que eu vou fazer? O que tem esse projeto Sintonia Florescer que você está tanto falando? Tem isso aqui, né? Tem empatia, tem calor, tem semelhança de dor, de angústia, de medo. Porque, gente, a gente olha as pessoas na rede social e a gente acha que todo mundo, né, tá lá, por cima da carne seca, não sente ciúme, não sente insegurança, não sente medo da solidão, não sente medo de ser abandonado, não sofre por estar sozinho, por sempre atrair relações bastante conturbadas, né? Todo mundo sofre, todos nós aqui no planeta Terra, eu vejo assim, somos grãozinhos de farinha do mesmo saco. E quando a gente entra num projeto ao qual o propósito é o florescer, é o crescimento, porque a consciência ela já existe. A gente precisa encontrar essa centelha forte, destemida, intrépida, né, sem ser tão volúvel. Então, é isso aqui, é esse acolhimento, né, esse apoio e a simpatia que Milena descreveu muito bem aqui.
Fortalecimento da autoestima. Um ambiente acolhedor e sem julgamentos permite que os participantes ali da terapia expressem as suas emoções livremente, contribuindo para o aumento da autoconfiança e da autoestima. Desenvolvimento de habilidades sociais. A interação regular com o grupo ajuda a aprimorar habilidades de comunicação, de escuta ativa e resolução de conflitos essenciais para relacionamentos saudáveis. É verdade, a terapia é muito gostosa, porque a gente sabe o momento de falar, ali não é um ambiente para julgamentos, né? Ali nos colocamos como igual, ainda nós, não é à toa que o último círculo, no primeiro círculo da vida foi muito legal, da nossa primeira terapia, que foi dia 22 de março, né? Uma irmã foi escolhida e ela escolheu um campo, ela foi sorteada na terapia para ser o paciente, né, a circulada, e ela escolheu um campo. E aí, durante a dinâmica, a Milena foi guiando ali, e cada um, de acordo com a necessidade, foi representando um campo. Eu representei um campo da ancestralidade, e eu fiquei com isso aqui, meu, tudo rígido. A impressão que eu tinha que tinha um grupo de ancestrais batendo na mesa, falando, acorda, para com isso. Gente, foi muito... A experiência foi incrível. E a Milena danadinha, nem a Flávia, elas não me falaram, Fabíola, funciona assim, simplesmente eu falei, vamos. Caí assim de paraquedas, e aí meu ego, né, meu ego é terrível, meu ego ainda ficou tentando conversar comigo, Fabíola, seja boazinha, agora é o momento da irmã, essa ira aqui é em cima da irmã, ó, né, a gente tem que ficar por cima da carne seca, a ira das ancestrais não é comigo, a comida de rabo, né, não é comigo, é com a irmã, deixa pra lá, passa o recado. Quando eu passei o recado, né, ali, com muita, né, é isso, irmã, que eu tô sentindo. Se melhora. E aí, no final, a Milena falou, olha, cada campo que cada uma de vocês representaram aqui, da irmã, é o campo que vocês foram tratadas e precisam observar. Então, aquilo me cortou de uma maneira, mas de uma maneira, porque eu tinha uma equipe, um monte de mulher ancestral atrás de mim, revoltada com o meu comportamento, com a minha mediocridade. Então, foi muito legal para mim, me agregou muito valor. Foi muito legal mesmo. Deixa eu voltar aqui. Desenvolvimento de habilidades sociais, interação regular com o grupo ajuda a aprimorar habilidades de comunicação, escuta ativa e resolução de conflitos essenciais para relacionamentos saudáveis. Compartilhamento de estratégias. A troca de experiências possibilita o aprendizado de novas formas de lidar com situações desafiadoras, enriquecendo o repertório de enfrentamento de cada participante. E é verdade, porque quantas das vezes a gente não enfrenta uma situação, uma adversidade, porque a vida, ela também é feita, né? Eu não sei se é possível alguém se aprimorar sem passar pelo fogo, não sei se é. E às vezes a gente se desespera, a gente sozinho é mais difícil, né? E essa terapia de grupo, ela é maravilhosa, porque você fica quietinho ali. Se você entrar mudo e sair calado da terapia, você já ganha muito, né? Porque você aprende com o outro, e ela é integrativa. Então, toda a medicina trazida ali na terapia, ela alcança todas as participantes, né? É aquela coisa assim, independente se você está participando ativamente ou passivamente, você está participando. Você está incluída, você está pertencente, você está no meio. Não adianta querer fugir. Exatamente. Entrou na terapia, já era. Você vai ser alcançada, você vai ser tratada, você vai ser acolhida, você vai receber ferramentas de acordo com a disposição da sua consciência para se melhorar, para que as suas relações elas possam se equilibrar, para que você seja mais dono de si, para correr atrás de encontrar melhores caminhos para prosperar na sua vida financeira, na sua carreira, né, nas finanças. Você sai muito mais forte, né, de uma terapia dessa, muito mais intrépido, muito mais corajoso, muito mais ousado, para conseguir aí tocar a vida. Fala um pouquinho agora, Flávia, sobre o seu trabalho. Flávia é terapeuta holística, grande sacerdotisa, abençoada. Com o que você trabalha? Que tudo que ela trabalha, que ela vai apresentar aqui, ela aplica na nossa terapia de grupo, no nosso projeto Sintonia Florescer, e ela também atende particular, tá? Aí, assim que terminar a live, eu vou deixar aqui na descrição, que a gente está na maior correria, eu vou deixar, eu não deixei, mas eu vou deixar na descrição o WhatsApp de cada uma delas, para você que quer marcar a sua consulta, tá bom? Mas fala pra gente, Flávia, apresenta o seu trabalho.
fisioterapeuta holística. Tá bom, tá? Melhorou o som? Ele ainda está longe, mas melhorou um Mas pouquinho. melhorou um pouquinho. Um pouquinho? Tá. Eu sou terapeuta holística, eu trabalho com terapias integrativas, né? Gosto da terapia sistêmica, né? Gosto muito de trabalhar com a meditação, com programação mental, né? Eu acho que a meditação leva a gente, né, com a reconexão no interior, né? E isso a gente consegue observar, né, os pontos que a gente precisa das profundezas mesmo, né? Que está ali oculto para a gente e a gente vai acessando aos poucos e conseguindo fazer a transformação a partir disso. E a reprogramação mental é justamente, né, através dessa observação que a gente, quando a nossa mente está lá ativa, pensando, a gente não consegue olhar, né, para isso, do que está ali dentro, de fato mesmo, que, né, o que é importante para mim, né, essa reconexão com o meu eu interior. E a partir daí, né, através da reprogramação mental, e acessando esse eu superior, meu, né, a minha parte divina, a minha essência, a minha verdadeira essência, porque a gente vai criando tantas máscaras, tantas camadas, né, que a gente às vezes se perde com o mundo ali fora. A gente já está tão emaranhado com esse mundo aí fora que a gente esquece, vai se esquecendo tanto da gente, e aí vai criando as doenças, né? A depressão, a ansiedade, né? Essa angústia, essa sensação de vazio que a gente nem sabe de onde vem, né? E a gente vai para essa reconexão. Eu também trabalho com o sagrado feminino, né? A gente está resgatando essa força feminina nossa, que a gente vai deixando de lado. E hoje o masculino, né, a força masculina é tão valorizada na nossa sociedade, né, que a gente vai esquecendo desse autocuidado, do quanto é importante, né, a gente olhar esse autocuidado nosso, né, para tudo, porque assim, a gente não dá tanto valor, tanta importância, né, mas que faz uma diferença imensa, né, no nosso dia a dia, quando a gente olha para isso, quando a gente cuida disso, né. A gente uma série de coisas que a gente consegue melhorar ao nosso redor. Né? A gente talvez não dê tanta importância, mas essas pequenas coisas que traz a harmonia, né? A resolução de conflitos, muitas vezes, né? São pequenas coisinhas que a gente não valoriza, que a gente não olha para isso, e que às vezes uma pequena coisinha faz toda a diferença. Né? Exatamente. E vocês duas trabalham com a mesa radiônica? Trabalho. Eu faço hospital radiônico, né? Não trabalho com a mesa em si. O hospital radiônico é diferente da mesa radiônica, Flávia? Porque a mesa radiônica é de pesquisa, né Milena? Sim, eu trabalho com duas mesas radiônicas, né? Duas radiônicas e uma quantiônica. Eu pesquiso e faço a limpeza energética daquele campo que está em desequilíbrio nessas mesas. Uma é de resgate fractal de alma, né? Que é a limpeza mais profunda, que eu falei, que eu faço até para quando tem questões de saúde, normalmente eu indico mais ela, mas se você quer já limpar, sente que se você já está um pouco carregado, não sabe, está meio perdido, não tem fluidez na vida, eu indico pelo menos uma limpeza radiônica de forma geral para poder dar aquela equilibrada em você, né? Porque a gente desequilibra, a gente do mesmo jeito que a gente toma banho, eu falo que de vez em quando a gente tem que se limpar dessa forma, né? Seja com uma limpeza energética, seja com um banho de ervas, aí tem várias formas de se limpar. Mas você tem que se limpar de alguma forma para poder estar liberando essas energias que às vezes ficam presas na gente e a gente não percebe. Aí vai vendo por que a vida vai travando, por que vai ficando doente. Ah, fiquei gripado, depois fica gripado de novo, depois fica doente de novo. Tem alguma coisa ali que precisa ser. Alguma energia que precisa ser cuidada, olhada, focada. Exatamente. E também a constelação e o círculo da vida, né, Flávia? Você trabalha e atende particular e aplica todas essas terapêuticas que você mencionou no nosso projeto Sintonia Florescer, né? Sim, a
não consegue, né, muitas vezes fazer uma constelação, mas a gente faz bastante exercício sistêmico para avaliação do campo mesmo, né? E os movimentos que a gente consegue fazer ali dentro da terapia em grupo, que a gente não consegue aprofundar muito ali, né, na terapia em grupo, a gente faz esses movimentos, né, que é possível, né, dentro da terapia em grupo, mas quem quiser se aprofundar mais, pode ser atendido no particular, né. E é muito legal, né? No nosso primeiro encontro, a Flávia abriu a nossa sessão de terapia com uma meditação. Eu nunca tinha feito esse tipo de meditação guiada. E foi muito interessante, né? A Flávia foi guiando ali, pedindo para a gente se encaminhar por um labirinto, e encontramos um lago, mas antes de encontrar já ouvimos o barulho das águas. Escolhemos um lugar para sentar e toda aquela cena foi sendo criada na minha cabeça. E quando ela pediu para a gente reparar como estavam as águas, né? As minhas águas estavam muito profundas, e aí ela pediu para a gente decantar essas águas. Eu não consegui decantar, não. Elas continuaram nebulosas. Mas eu fiquei pensando, caramba, eu preciso de ajuda. Ó, eu preciso fazer terapia. Eu preciso me permitir, né? Nós mulheres, nós recebemos uma carga, né? Nós temos, eu acredito que nós guardamos muita dor dentro de nós, que o nosso inconsciente ele transforma em defesa, que na verdade que a gente mostra isso para o mundo, entrega essa defesa como guerra. Então a gente muitas das vezes não consegue se permitir, né? Não consegue, e a gente fala que consegue, a nossa mente racional diz que a gente consegue, que a gente permite, que a gente quer o amor, que a gente quer encontrar um equilíbrio na vida, mas a gente não consegue ter atitudes, né, proativas para permitir esse merecimento, esse auto-merecimento. E essa terapia, ela é incrível, porque todas essas terapêuticas, né, dentro dessa terapia em grupo aplicadas, elas de fato nos ajudam a descascar essas camadinhas de guerra, que a gente está o tempo todo braba, né? O tempo todo ali, pronta para atacar. Eu não preciso, eu sou forte. Não, todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa do outro. Nós viemos aqui, de fato, o fato de encarnar aqui na Terra e comungar com pessoas já delibera em si o nosso crescimento a partir da troca, né? E como que a gente vai trocar e de maneira próspera e saudável doentes? Ah, Fabíola, eu não estou doente. Né? Terapia não é para quem está doente, né? Terapia é para quem quer florescer, para quem quer crescer, para quem quer se libertar. Então é isso. Vocês têm algo mais que vocês querem colocar, meninas? Milena, Flávia? Essa terapia é justamente para a gente abrir espaços para o que realmente é importante na nossa vida, né? É isso aí. Abrir espaço para o que realmente é importante. Então, você que está assistindo a gente, que tem vontade, né, que às vezes se sente sozinha, que às vezes acha que não sabe para onde olhar, não sabe onde buscar, já fez terapia convencional e ainda não encontrou um caminho, né, pode continuar fazendo sua terapia convencional, isso não implica em nada, né, uma coisa só vai agregar na outra, vai ajudar você. É bem interessante hoje. Eu escuto alguns louvores, porque eu cresci na filosofia cristã protestante, então eu escutava muito louvor, era a maneira de eu me conectar. E hoje, olha só, né, um pouquinho de consciência que eu julgo que eu consegui alcançar dentro de algum conhecimento, dentro de sentir a mim mesma e a espiritualidade de uma outra maneira, eu consigo compreender até a letra de um louvor, e ela me toca de uma maneira que nunca me tocou antes. E ela consegue me conectar com uma egrégora. Entende? Então, assim, a terapia faz isso com a gente. Descasca a cebolinha, nos prepara para sentirmos a vida de maneira mais profunda, de maneira mais permissiva, mais respeitosa. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. E essa terapia em grupo, né, é deliciosa, porque é um ambiente para mulheres serem fortes, encontrarem o seu valor, né? Né, Milena?
Exatamente. E além disso tudo, quando a gente vai se conhecendo, você vai tendo consciência de você, do seu mundo, daquilo que você quer, que aí a gente passa a descobrir aquilo que a gente realmente quer, não o que a sociedade fala às vezes pra gente querer, né? Porque a gente Exatamente. também tem essas influências, seja dentro de casa ou seja fora de casa, né? Então, quando a gente vai tendo essa consciência, essa clareza, você vai percebendo a si mesmo, você passa a fazer melhores escolhas, a tomar melhores decisões. Você passa a olhar primeiro para você, que isso não é egoísmo. E muita gente fala assim: ah, mas eu vou cuidar de mim primeiro. Claro. Claro, O que normalmente, quando você está no avião, a primeira coisa que eles falam se o avião for cair? Primeiro você coloca a máscara em você, para depois você ajudar o outro. Se você não está bem, você não consegue ajudar o outro. exatamente. Então, essa consciência a gente precisa ter. A gente precisa trabalhar ela. E quanto mais, eu falo assim, quanto mais eu me trabalho, né? Vou falar agora de experiência minha, né? Quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu vou conhecendo, quanto mais eu vou limpando, absorvendo novos conhecimentos, fazendo terapias diferentes, eu faço vários tipos de terapia, né? Que a pessoa, né, já aproveita para faço as minhas e faço com outros também, porque eu falo que terapeuta também precisa de terapia. A gente não Claro, consegue se tratar sozinho, é a mesma coisa. Eu falo que eu vou vendo o mundo de uma forma melhor. exatamente. Fica mais fácil ressignificar algumas coisas que já passaram, fica mais leve a vida, fica mais fluido, porque alguns pesos que a gente carregava, a gente vai largando para trás, falando não preciso mais disso. Isso não me pertence mais. E aí Exatamente. a vida literalmente fica mais fácil. Exatamente. A gente aprende, a gente aqui no Axé Ganju, a gente cuida das pessoas, né? E até que você consiga descascar essas camadinhas da sua consciência, você olha para um espírito, uma alma ali que você está ajudando, como alguém que tem todos aqueles problemas ali e precisam de todos esses remédios. E quando você consegue, através de um trabalho terapêutico, ou entender que se aquela pessoa ela entrou no seu caminho, pode ser, e na maioria das vezes que todos aqueles problemas sérios que aquela pessoa carrega, a nível espiritual, a nível essência, conversa com você. Conversa com você. Então, essa troca dentro da terapia, ela é muito importante e eu tenho aprendido isso dentro de toda a vivência que temos aqui, né? O nosso ego sempre fala assim, fulano, deixa eu vir aqui te dizer, olha aqui o que você precisa enxergar em você, olha aqui o remédio. E aí você olha para você e fala, caramba, eu tô com a mesma doença. Então, peraí, o remédio que serviu para o irmão vai servir para mim também. E com isso a gente consegue, né, crescer, criar essa teia, né, dentro dessa rede de apoio, porque essa terapia integrativa em grupo, ela é uma grande rede de apoio, porque ela não é só essa rede de apoio que nós estamos vendo aqui, ela é uma rede, e não é só nós, né, não é nós que estamos ali acobertando, todas as irmãs que participam na terapia, todas nós somos igualmente ali, né? Apesar de estamos liderando ali a terapia, nós três, todas as participantes são redes de apoio umas para as outras. E fora a rede de apoio ancestral, porque ninguém está sozinho, ninguém aqui é sozinho. E os meus espíritos, eles conversam com os seus, e com os seus, e com os seus, e com os seus. Então você imagina o tamanho da cura, o tamanho do trabalho positivo de crescimento, de cura, de libertação a nível humanidade, a nível universo, que a gente promove quando a gente se une, né? Não tem como. A Bíblia diz, onde houverem um ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pronto, acabou, tá vendo? Já define tudo. Quando nos reunimos, ainda que seja em espírito, minhas queridas, não tem como, né? A gente fica imbatível. Então, é o sentimento que me move, né, dentro dessa terapia. Eu tinha um pouco de dificuldade de olhar para um projeto assim como algo que pudesse, de fato, me agregar valor. Então, me cortou de muitas maneiras esse projeto, porque ele me agrega muito valor, né? A gente já passou por 2 sessões e as 2 sessões foram muito marcantes para mim, agregaram muito valor de cura e de consciência, de ganho de consciência, e me ajudaram a trabalhar a humildade.
Então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o trabalho de vocês, sobre o nosso projeto? Acho que de início já foi tudo. Sim. Convidamos vocês a participar, né? Exatamente. E se alguém quiser colocar alguma dúvida, alguma questão aqui, a gente pode estar respondendo, né? Deixa eu ver aqui. Eu não estou logada aqui no computador. A Samanta está aqui. Boa noite, Samanta. Alex e Facalê. Fofíssimos. Keila Mendonça. Boa noite, Keila. Ingrid Félix. Olha, convidamos vocês para participarem aí, né? Vamos tomar aí, vamos ter mais uma florzinha nesse jardim e vamos florescer, né? Daqui a pouco os maridos, namorados, a família vão ficar falando o que está acontecendo, gente. Minha mulher tá meio doida, sabe? Tô estranhando, porque não sei se o marido de vocês é assim, mas às vezes eu olho pro marido e falo uma coisa linda, meu pitoco, ele fica... Eu acho que ele me olha assim, tipo, ué, não vai reclamar? Não vai reclamar? Aí ele vai falar assim, olha lá, aquela terapia tá te ajudando, né? A ser uma pessoa mais controlada, mais grata. E é isso mesmo, a gente vai criar uma onda de cura de mulheres empoderadas, né? Porque o poder feminino, ele tem sido muito distorcido, né? Então, no nosso grupo, a gente resgata esse poder feminino, né? Resgata dentro da raiz, dentro da origem, dentro de uma cura profunda que envolve a sua ancestralidade, que envolve fractais conectados a você. Então, é uma cura que acontece real. E essa coisa que a Milena falou sobre você olhar para você primeiro não é egoísmo mesmo. Porque, por exemplo, a morfogênese é uma ciência que fala da cura que precisa acontecer aqui, ó, quietinho. Vai engolir sapo, não vai querer ter razão, vai ficar quieto. Te melhora que você vai curando as suas conexões. Então, é importante aprender a olhar para nós, né? É importante. Senão a gente não tem condições de alcançar um filho com uma cura, não tem. E a cura, ela vem a partir da mulher. Eu costumo falar nas minhas consultas, nasceu mulher, filha, você já deve ter uma conta maior, assim, ó. Porque a mulher, ela é uma máquina. A mulher é útero, né? A mulher é a cabaça. É a cabaça que estrutura, que equilibra a vida, que harmoniza, ou não, né? Porque nós somos uma máquina. Por nós passa todo um poder que a gente pode transmutar em bênçãos, ou a gente pode potencializar. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sabe edifica o lar e a tola destrói, por conta desse poder que a mulher carrega no seu ventre. Ainda que não tenha mais útero, como eu não tenho mais útero físico, mas energeticamente eu tenho. Então, é um resgate que a gente precisa fazer do nosso poder pessoal, de não nos trocar mais com coisas tão pequenas. Porque eu tô gorda, porque eu sou preta, porque eu sou branca, porque eu sou pobre, porque o outro sabe mais. Não. Ei, tem um poder. Você é alguém muito especial. E essa terapia, ela nos ajuda a resgatar esse poder tão especial que há dentro de cada uma de nós. E assim a gente consegue ter esse fator de soma, de crescimento, transformar a nossa vida e as nossas relações num pedacinho do céu. Né? Essa terapia, ó, até escorreu aqui, dá água na boca. Né, meninas? Exatamente. Vamos todo mundo se trabalhar. Vamos se trabalhar, bora lá para o projeto Sintonia Florescer com a gente, vamos se cuidar, vamos se curar. O universo, ele grita por essa transcendência, a gente não tem mais tempo para perder, né? Eu consagro o Ayahuasca, tive a oportunidade de ser resgatada, e quando a gente está lá desdobrado, lá do outro lado, a gente vê que não há romantismo na espiritualidade e que também não há tempo a perder. Toda a mediocridade que a gente se coloca, todo egoísmo, toda vaidade, toda vez que o ego, né? Toda vez não, porque o ego é muito poderoso e muito sobressalente em nós, a gente enxerga lá do outro lado que a gente não tem tempo para perder. Ah, depois eu me cuido, depois eu me saro, deixa isso como tá. O tempo dá jeito. Não, o tempo não dá jeito em nada. O tempo, ele engorda a dor, ele engorda o sofrimento. Só que todo sofrimento, ele envolve outros espíritos. Então, a gente precisa correr e se curar, a gente precisa correr e se tratar, a gente precisa correr e se permitir. E foi esse convite que a gente veio fazer aqui para você hoje, para você vir se unir a nós nessa grande força de busca pela cura, tá? O nosso projeto, ele tem um valor de troca, tá? Financeiro, que por enquanto é de R$100, tá? O valor de troca da terapia de grupo, onde você recebe toda essa riqueza terapêutica aqui, você recebe um jogo particular só para você entender a nível essência, tá?
você recebe toda a terapia, a gente vai trazer uma mensagem oracular, ou seja, a gente vai buscar dentro do lado oculto o que a gente está precisando prestar atenção ali, e tem toda a terapêutica que a gente citou aqui, do trabalho incrível que a Milena faz, do trabalho incrível que a Flávia faz, trazido e aplicado ali nas nossas terapias de grupo. Então, tem ferramentas para agregar valor de libertação para a sua vida, para o seu crescimento pessoal, para o seu amadurecimento. Então, fica aqui o nosso convite, e é isso. Tudo certo, meninas? Foi? Os recados foram dados? Tudo certo. Foram. Então tá certo, ficamos por aqui. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários. Meu WhatsApp está no box de descrição para você que tem interesse em fazer parte do nosso projeto de terapia em grupo. E é isso. Vou deixar também já aqui o link do Instagram da Flávia e da Milena, para que você possa conhecer mais de pertinho o trabalho delas, e querendo marcar consulta particular fora do grupo também pode. Fique à vontade. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Assistam a sessão do Círculo que fizemos, que é uma terapia que fazemos lá no nosso projeto. Está aqui no meu canal na aba Vídeos. Tá? Tem a aba Início, Shorts, ao vivo, a aba Vídeos. Está lá, a capa do vídeo está escrito Círculo da Vida. Tem o rostinho de nós três. Ali eu fui o paciente, eu me expus ali para tratar uma questão de saúde, uma questão pessoal, em onde todo mundo que participou foi tratado, foi trabalhado. Então vai lá, dá uma olhada, é uma ferramenta que eu indico para todo mundo. Fabíola, será que eu tenho indicação? Eu te garanto que você tem indicação. Todo mundo deveria fazer o Círculo da Vida. Todo mundo deveria fazer uma mesa radiônica, uma mesa de fractais, um hospital radiônico. A Flávia, ela me tratou no hospital radiônico dela, e tudo que ela trouxe foi o que Fágia tinha me trazido no oráculo. Sobre o sal, sobre a hipertensão, sobre o diabetes, sobre o corpo. E Flávia, deixa eu te contar, nós fomos resgatados novamente agora. O irmão veio lá de Portugal aqui para nos resgatar, na força da mãe ayahuasca. E lá do outro lado, eu estava tipo numa nave, assim, era algo bem científico, bem natural. Tinha um pretinho de cabelinho cacheado, ele tinha uma beca azul bem clarinha até o pé. Era uma equipe assim, aí eu estava deitada numa cadeira e ele mexendo aqui em mim. Aí lá na força, minha boca ficou toda murcha, mas ele estava mexendo aqui. É tipo um dentista, sabe? Ele estava me operando aqui, ó. Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, não pode comer bacon. Ele falou que eu não posso comer bacon e é bom que eu tire o porco. Você lembra que deu lá na sua mesa radiônica? Que eu não podia comer, Fabíola tá falando aqui que você não pode comer porco. Gente, é incrível, sabe? Todas essas ferramentas, elas conversam, são reais. Não é história da carochinha. Será que funciona? Funciona. Você vê, o diagnóstico que a Flávia me deu, e Fágia tinha me dado, lá na força da mãe ayahuasca, eu fui operada e o espírito que estava lá, ele é um trabalhador, acho que ele é um médico, falou assim, não pode comer bacon. Falei, tá bom. É impressionante, gente, é impressionante. Então, assim, só muita gratidão por ter sido convidada por vocês para participar desse projeto. A gente está crescendo junto, e isso é muito bom. Muita gratidão, fica aqui minha gratidão, né? Meu mojubá para você, Iá Milena. Iá é mãe. Então, meu mojubá, toda mulher diante de Ifá é mãe. Meu mojubá para você, Iá Milena. Meu mojubá para você, Iá Flávia. Grandes mães, né? Que estão aí auxiliando muitas mulheres, muitas outras mães a se encontrarem. E é isso, ficamos por aqui. Grande axé para todos. Gratidão, meninos. Tchau. Gratidão.